Bom dia, pessoal. Hoje, ah, hoje 20, 27 de janeiro de 2017, né? Hoje eu vou falar de um tema acho que não é uma das piores, é a pior mazela da humanidade, é o maior crime espiritual que existe para nós espíritas, né? E para algumas religiões também que não permitem. É sobre o aborto. Antes eu vou contar um conto pequenininho aqui do Chico Xavier, do Irmão X, que é meu, eu sou, é o meu ídolo ele é o cara para mim, né? Ele foi deputado pela Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro, desencarnou e começou a escrever, né, psicografia para o Chico. O conto chama Seara de Ódio. Esse diálogo que vai ter entre a mãe e o espírito em desdobramento no plano espiritual durante o sono, né? Que todos nós encontramos com nossos entes queridos e não queridos também, né? Temos premonições de acontecimentos, que eu já tive isso e foi comprovado, que são coisas que podem acontecer. E temos lembranças de coisas passadas. Voltamos ao tempo. O desdobramento nos permite isso. Então esse diálogo aqui é entre uma mãe que ficou grávida e o feto e o espírito do feto, né? Porque a partir da fecundação dos dois, né, do folículo da mulher e do esperma do homem que criam o embrião, naquele exato momento o espírito é encarnado, né? O espírito que veio do plano espiritual, criado por Jesus, né? Então é uma vida no homem, nos animais, né? No reino animal, animais domésticos, animais selvagens e assim por diante, né? Seara de ódio, aqui, ó, irmão, é um conto psicografado por Chico Xavier pelo espírito do irmão X, né? Esse livro foi escrito, eu já disse, em Pedro Leopoldo, em 30 de outubro de 1957. O conto começa assim: não te quero em meus braços, dizia a jovem mãe, a quem a lei do Senhor... Só um momentinho que eu vou fechar a porta, porque eu faço essas gravações de madrugada e meu menino está dormindo. Só um instantinho, tá? Não te quero em meus braços, dizia a jovem mãe, a quem a lei do Senhor conferira a doce missão da maternidade para o filho que ainda desabrochava no seio. Aí ele disse para ela, não me furtarás, ela disse para ele, não me furtarás a beleza. Significas trabalho, renunciação, sofrimento. Mãe, dizia o filho, né? Deixa-me viver, suplicava-lhe a criança no santuário da consciência. Estamos juntos. Dá-me a bênção do corpo. Devo lutar e regenerar-me. Sorverei contigo a taça do suor e lágrimas, procurando redimir-me, completar-nos emos. Dá-me arrimo, dar-te-ei alegria. Serei o rebento de teu amor, tanto quanto serás para mim a árvore de luz, em cujos ramos tecerei o meu ninho de paz e de esperança. Mas ela, inflexível, diz, não me abandones, mãe, expulsar-te-ei.
disse ela. Piedade, mãe, não vê que procedemos de longe, alma com alma, coração a coração? Que importa o passado? Vejo em ti tão somente o intruso. Aí a mãe disse: vejo em ti tão somente o intruso, cuja presença não pedi. Esquece-te, mãe, de que Deus nos reúne, não me cerres a porta. Sou mulher e sou livre, sufocar-te-ei antes do berço. Compadece de mim, mãe. Não posso, sou mocidade e prazer, és perturbação e obstáculo para mim, dizia a mãe, inflexível, né? Melhorou aqui a claridade. Ajuda-me, auxiliar-te-ei, seria... Ajuda-me, mãe. Aí a mãe disse: auxiliar-te seria cortar em minha própria carne, disputa a minha felicidade e a minha leveza feminil. Mas a criança dizia para ela, isso em desdobramento espiritual, esse diálogo, né? Durante o sono, muito provavelmente. Mas acontece durante o dia também isso, esse desdobramento espiritual. Mãe, ampara-me, procuro o serviço de minha resignação, de minha restauração. Dia a dia, renovava-se o diálogo sem palavras. Até que, quando a criança tentava vir à luz, disse-lhe a mãezinha cega e infortunada, constrangendo-a a beber o fel da frustração. Ela tomou um líquido, aqueles abortíferos, que até hoje são vendidos no interior do país, não é? Volte à sombra de onde vens, morre, morre. Aí o menino disse à criança: mãe, mãe, não me mates, protege-me, deixe-me viver. Nunca! Socorre-me, mãe, não posso. Esse diálogo em desdobramento espiritual. Duramente repelido, caiu o pobre filho nas trevas da revolta e, no anseio desesperado de preservar o corpo tenro, agarrou-se ao coração dela, que destrambelhou à maneira de um relógio desconcertado. Quer dizer, morreram os dois. Ambos, então, ao invés de continuarem na graça da vida que Deus deu, que Deus permitiu, né? Porque uma encarnação, gente, dá muito trabalho, é todo um processo para os mentores da vida mais alta, né? Encaminhar um feto dá trabalho para eles, né? Apesar de ser tudo mais fácil no plano espiritual, mas é trabalhoso. Tem que escolher as famílias e tudo, enfim, o feto, o momento exato da fecundação. Eles não podem errar um minuto no tempo para encaminhar o espírito ao óvulo e esse ao embrião, ao útero. Ambos, então, ao invés de continuarem na graça da vida, precipitaram no despenhadeiro da morte. Morreram os dois. Desprovido do invólucro carnal, projetaram-se no espaço gritando acusações recíprocas. Achavam-se, porém, emanados um ao outro pelas cadeias magnéticas de pesados compromissos, arrastando-se por muito tempo, detestando-se e recriminando-se mutuamente um ao outro. A sementeira da crueldade atraíra a seara de ódio para eles, né? E a seara de ódios lhes impunha nefasto desequilíbrio. Anos e anos desdobraram-se, sombrios e inquietantes para os dois, até que, um dia, caridoso espírito de uma mãe, de uma mulher, lembrou-se daqueles dois em preces de carinho e piedade, como a ofertar-lhe o próprio seio. Ambos responderam famintos de consolo e renovação, aceitando o generoso abrigo. Essa mulher, né, solicitou o plano espiritual, isso é uma interpretação minha, que queria recebê-los como filhos, né, no útero.
para que eles dessem início à regeneração, ao cumprimento daquela pena, né, daquele crime que eles cometeram, né? Bem, ela ficou grávida, envolvidos pela carícia maternal, repousaram enfim. Brando sono pacificou-lhe a mente dolorida. Todavia, quando despertaram de novo na terra, quando eles nasceram, traziam o estigma clamoroso do clamoroso débito em que se haviam reunido, reaparecendo entre os homens como uma alma, como duas almas apaixonadas pela carne, disputando o mesmo vaso físico, o mesmo corpo físico, no triste fenômeno de um corpo único sustentando duas cabeças. Esse é o final do conto. Então eu vou dizer a vocês, muitos casos desses a gente vê pelo mundo, né? E alguns médicos tentam, né? Muitos conseguem separar os corpos, mas muitos não conseguem. Nos Estados Unidos, por exemplo, se vocês entrarem no assunto, na rede da internet, inclusive em livros, há pessoas hoje, tem duas moças, por exemplo, que falam que são duas moças, mas são duas cabeças de uma moça, né? É uma aberração, mas estão ali felizes, elas vivem felizes. Uma pensa de uma forma, outra de outra. Elas estudam. Eu não li esse artigo ainda inteiro, eu vou procurar ler para poder passar para vocês. Mas elas vão na faculdade, já estão na faculdade. É uma moça, um corpo com duas cabeças. Ela sorri, a escola inteira já se acostumou com ela. E o reitor dessa universidade, o diretor, já pediu para todos, e todos eles amam ela, adoram elas, né? Então, mas muitos não conseguem sobreviver na separação, porque é muito colado. Então isso acontece, agora eu vou falar do aborto, eu vou falar primeiro de sites no Brasil e pelo mundo. Tem um site famoso, eu não vou dizer o nome, mas ele já foi proibido, foi banido dos Estados Unidos, né? Onde as mocinhas fazem aquelas macaquices, aquelas danças e jogam na internet. Isso, gente, isso provoca a insinuação. Eu escrevi para não escrever. Sites que imitam a vaidade, né? Que instam, não imitam, instam a vaidade dos jovens, né? Das mocinhas de 12, 13, 14 anos. Aí depois a mocinha aparece grávida. Aí o pai vai culpar o filho, vai entrar com um processo criminal. Quem é o errado disso? Será que são as crianças ou os pais que permitem para deixar o filho com... Porque o celular hoje, isso aqui é um computador de mão. Você acessa qualquer site pornográfico, né? Tem os bloqueadores, mas as crianças hoje são tão inteligentes que conseguem desbloquear esses desbloqueadores, né? Para acessar esses sites. Enfim, e começa assim. Ó, coleguinha, eu estou te mandando um vídeo aí, você deleta, viu? Porque a mamãe não sabe não. E começa desse jeito. O custo alto espiritual, né? Dessas empresas jogar esses sites no ar. Isso é uma coisa muito feia. O custo alto de um aborto, né? Aí essas crianças vão à mãe em países desenvolvidos, que hoje são cerca de 63 países ou mais que têm um aborto legalizado. E são países católicos, né? Muitos deles são católicos, né? Então, voltando ao assunto desse site que promovem, né, as menininhas fazendo aquelas danças e tudo, acha maravilha, né?
e depois sai com os rapazinhos de 14, 15 anos, engravidam, né? Engravidando, tá certo? Hoje, países com governos irresponsáveis que pensam no aborto, não é? São 63 países, eu anotei aqui porque eu não consigo, é muita coisa. E essa noite eu não preparei o artigo para falar, que me deu muito sono. 3, 4, né? Então aqui. São 63 países onde o aborto é legalizado. A Rússia foi a pioneira, em 1920, né, a legalizar o aborto. Porque na Rússia, praticamente não há religião, são poucos religiosos. Há a igreja ortodoxa, né? Mas eles não estão nem aí. Para a vida espiritual lá não existe. São aproximadamente 1.300.000 abortos na Rússia, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Isso é um fato documentado. Está documentado isso. São 63 países onde o aborto é permitido. A Rússia foi a primeira e a Irlanda foi o país mais recente a legalizar. Em 1931 foi a vez do México, em caso de estupro, mas na cidade do México, que hoje é uma cidade com quase 20 milhões de pessoas, esse ato é totalmente legalizado. Se você quiser fazer o aborto, lá tem clínicas, como nos Estados Unidos, especializadas nisso. Clínicas chiques, para a alta sociedade, clínica médica, clínica mais com procedimentos, né, para tirar o feto. Gente, é um assassinato. O tubo, a tecnologia hoje está tão moderna que o tubo suga, né, dependendo que foi recente, é só uma bola por enquanto fica só uma bola de sangue. Aquilo ali é sugado, é um nenenzinho que está saindo, gente, está matando, é um crime, é um assassinato. O aborto é um assassinato para o espírito, é um débito clamoroso, que será preciso várias encarnações para se reparar esse erro, né? Então, na cidade do México é totalmente legalizado, como nos Estados Unidos também hoje. Em 1932 foi a vez da Polônia, depois da Suécia, o Japão, Noruega em 1978, por motivos econômicos. Deixa o neném nascer, deixa ele lutar com a mãe, né? Nos Estados Unidos, em 1973, a Suprema Corte legalizou o aborto em todo o território nacional. No começo, antes disso, nos anos 60, foi só em alguns estados, né? A Inglaterra, a Escócia e o país de Gales adotaram o aborto também, e são países católicos, né? E lá o procedimento é permitido até a 24ª semana de gestação. 24ª semana de gestação, 24 dividido por 4, são 6 meses. Gente, tirar um neném de 6 meses, matar uma criança, é a mesma coisa de dar um tiro num cara na rua. Pelo amor de Deus. Que mundo atrasado é esse? Que mundo retrógrado é esse? É um animalesco. Por isso que eu falo que nós somos só mais evoluídos do que Plutão e Mercúrio, né? Olha só, esse procedimento no país de Gales, Escócia, Inglaterra, eles adotam o aborto até a 24ª semana, ou seja, a criancinha com 6 meses de gestação, por razões sociais, razões médicas, econômicas e estupro
e risco de morte. Não interessa. Estupro aconteceu, deixa a criança vir. Na minha opinião, ignorante, desse ignorante narrador, né? Eu sou apenas um gafanhoto, um inseto, com sede de saber para o Espírito, para saber mais sobre o Espírito. Deixa vir a criança. Aí vai vir, quem foi seu pai? Aconteceu isso, isso e isso. Vai que a criança até perdoa o pai depois, e vai amar a mãe, vai ajudá-la no dia a dia, né? Vai ser um companheiro, né? Essa é a minha opinião, a minha ignorante opinião. Eu sou um ignorante com conhecimento espiritual, com relação a conhecimento espiritual. Quem sou eu para comparado a esses grandes youtubers famosos que dão palestra pelo mundo inteiro? Eu sou muito pequenininho perto deles, né? Por razões médicas e econômicas, por estupro ou risco de morte, né? Ou má formação do feto. Deixa vir, deixa a coisa acontecer. Se nascer uma criança, não é mongoloide que o termo que usa, não, autista, né? Vamos criar com amor, com coração. Se vier com a parte da cabeça deformada, mas estiver vivendo, vamos dar-lhe amor e carinho até que Deus permite levá-lo. Essa é a lei. É a lei de Jesus, é a lei de Deus, é a lei universal, gente. Não vamos transgredir essa lei. Esses países, esses irresponsáveis governantes, desses governos, desses 63 países, esses dados foram em 2018. Agora vai saber quantos mais países já estão pedindo a legalização do aborto, né? São governos irresponsáveis perante aos olhos da espiritualidade. Não deixar vir ao mundo uma vida, pelo amor de Deus, é um ser humano espiritual, um espírito que está precisando nascer. Ó, tem uma vaga lá para achamos aqui uma mãe, está com problemas assim, 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 mas você está disposto? Eu vou. Chega lá, a mãe aborta o menino. É um trabalho muito grande para os mentores organizarem isso, gente. E a mãe joga fora. Mata um feto com agulha de tricô. Antigamente, né? Hoje é sugado por um aparelho ultramoderno. Sugam. E às vezes a criança formada, a pressão é tão alta que vai arrancando os pedacinhos. A criança vai saindo os pedacinhos no tubo de proveta, né? Não aproveita mesmo, né? E vai cair naquele vaso ali, ó, um vaso ali, aquele monte de sangue. Aí a moça sai dali por conta da vaidade, da beleza, né? Personalidades, pessoas que querem seguir a carreira, não quer que o filho atrapalhe. Por isso que nós, muitas vezes, muitas mães, ficam no vai e vem de reencarnações sucessivas e incessantes. A maioria, terminando aqui, atualmente, a maioria dos países europeus adota uma legislação igual. O Canadá agora, né? O Canadá desde, né, muito tempo atrás. Então, a Austrália, né? O Canadá permitiu o aborto em caso de risco de morte à saúde da mãe já em 73. A interrupção voluntária deixou de ser crime. Que país evoluído é esse, gente? Que evolução é essa? Por isso que a Terra é uma prova de sofrimento. O nosso atraso espiritual é muito grande, né? Então esse era o tema que eu queria falar, um dos temas que eu queria falar sobre hoje. Vamos dar oportunidade, vamos criar nossas filhas com responsabilidade, nossos filhos, não permitir acesso a esse site perigoso. Você sabe de qual site eu estou falando,
Eu não vou narrar por causa de restrições legais, porque ele é permitido em alguns países, inclusive aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos me parece que ele já foi varrido. Na China ele já foi varrido, eu não sei, alguns outros países. Não é? Instam a vaidade das mocinhas. Ficaram dançando, se requebrando ali. Pra quê? Aí eu tô... botei um vídeo meu no YouTube agora, viu? Lá naquele sitezinho, dá uma olhadinha aí. Aí final de semana marcam eles pra sair, os dois. A menininha de 13 anos, 14. Ó, mamãe, eu vou dormir na casa da coleguinha, vou passar a noite, vou chegar mais tarde. Vai dormir na casa, porcaria nenhuma. O rapazinho lá, né? A testosterona vem à tona. A mocinha é muito bonita, o rapaz também, muito vistoso. Acontece o coito sexual. A moça às vezes desprevenida, ou às vezes o preservativo estoura, e aí fica grávida. Né? No Brasil não é permitido, vírgula, entre aspas. Mas há clínicas aqui, no Brasil, que fazem isso. E as pessoas que fazem isso haverão de pagar um preço alto. Esses atos vão ter que ser revistos nas próximas encarnações. Não vamos matar os filhos, vamos permitir que nasça. Não interessa se a capacidade da Terra é somente para 20 ou 25 bilhões de pessoas. Vamos nascer, deixar nascer, cumprir missões. O sofrimento nos evolui. Evolui o espírito. Porra, pelo amor de Deus, Jesus foi pregado com um prego desse tamanho. Aqui, ó. Uma palma da mão, porque aqui tem uma musculatura, aqui, ó, me parece que foi aqui, uma musculatura muito forte que segura o corpo. Outro aqui e outro no peito do pé. 2 no peito do pé. Morreu pregado. Né? Mesmo assim, ele perdoa a todos. Inclusive Pôncio Pilatos e Herodes Antipas. Né? Então essa era o que eu tinha para falar agora, né? Vou ver se dá tempo de gravar mais um vídeo, porque eu levanto muito cedo e eu cuido da minha mãe, né? Do meu apartamento, meu filho mora comigo, já é um médio, já encaminhei já nas fileiras espíritas desde pequenininho, né? E é um grande companheiro. Vou contar a história deles um dia para vocês. Uma história fascinante, maravilhosa. Vocês vão ouvir, viu? Mas eu vou pedir permissão para ele primeiro, tá? Um grande abraço a todos e que o grande arquiteto do universo cuide de todos nós. E vamos pedir nesse momento que os grandes espíritos de luz visitem os hospícios do planeta inteiro, olhem pelos loucos de todos os gêneros, os presídios onde as pessoas, principalmente aqui no Brasil, países menos evoluídos, como na África, em outros países também, como no continente africano, muitos países africanos, os presos se amontoam nas prisões. Vamos rezar por eles, por terem entrado nesse momento negro da sorte, na erraticidade, né? Um bom dia para todos, por enquanto. Vamos ver se dá tempo de gravar um outro vídeo aqui, porque eu tenho muita coisa a falar para vocês. Eu quero agradecer aqui agora a uma pessoa que mora na Suíça e que me incentivou, me acordou, me sacudiu a começar a falar. Eu tenho matéria para escrever vários livros, mas quem quer ler um livro hoje? Livrarias famosas no país estão fechando as portas, sendo que você pode ver um audiobook pela internet. Você senta na televisão lá com um pacotinho de biscoito do lado ali comendo, e escuta o livro ao invés de gastar saliva, ficar falando, lendo aqui os olhos, né? Cansando a visão. Aí dali a pouco você dorme, né? Escutando o livro,
É muito melhor. Tem um cara falando para você. A tecnologia hoje é maravilhosa, faculta. Ninguém mais quer ler livro. Então essa pessoa me instou a falar. Ela me instou a falar, né? E eu não sou nada, eu sou um caminhãozinho. Eu estava um caminhãozinho, um GMC 1930, subindo ali a rampa, devagarinho.